Zoológico, palavra que vem da junção de três termos gregos, zoo, logia e ico, que é um local para estudo de animais, onde, segundo a Lei 7.173 de 1983, jardim zoológico é qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semiliberdade, expostos à visitação pública, cuja proposta é atender a finalidades socioculturais e objetivos científicos. Fora dos livros, o assunto é um pouco complicado, polêmico. Afinal, os zoológicos são polos de entretenimentos e, quando não responsáveis, tornam-se cativeiros abusivos para os animais. Diante dessa problemática, qual o nosso papel enquanto sociedade? Qual o seu papel? Biosfera no Ar, pela sustentabilidade do planeta. Já acompanhamos inúmeras situações trágicas envolvendo zoológicos, pessoas e animais. Como o caso do gorila Arambe, que após uma criança de 4 anos cair em sua jaula, foi executado na frente de todo o público. Ou então, a situação de Pizza, o urso polar conhecido como o mais triste do mundo, que viveu em um pequeno espaço no interior de um shopping center na China. Ou mesmo um famoso zoológico argentino investigado por dopar ou coibir o comportamento natural de animais de grande porte, como leões e tigres, para que nós, seres humanos, possamos nos aproximar, alimentar, tirar fotos e postá-las nas redes sociais. Acidentes com tigres, lobos, jacarés e tantos outros animais que devem nos levar a fazer uma pergunta simples. Por que alimentamos e dopamos os animais? Por que mesmo temos zoológicos? Você já parou para pensar sobre isso? Obviamente, ninguém gosta de observar animal em cativeiro, né? Eu, particularmente, adoro ver o animal em vida livre. Só que, assim, a gente tem que, muitas vezes, tomar decisões não pautados em paixão e sim em razão. E a gente não pode imaginar hoje, né, conservação de espécies sem o trabalho ex situ, né, o que a gente chama de ex situ, que é o cativeiro, né, seja ele feito por zoológicos, seja ele feito por criadores, né. Então, o que acontece é que as populações elas estão se extinguindo, né? E eu acho que mais importante do que isso não são só as populações, né? As áreas onde essas populações vivem estão se extinguindo, porque a gente ouve muitas vezes o pessoal falar de reintrodução, a gente ouve o pessoal falar, né, de extinguir zoológicos, e aí a minha pergunta, né, que eu faço para essas pessoas é, tá bom, e aonde vamos colocar esses indivíduos? Né? Então eu acho que a discussão central ela não tem que ser focada em cima da existência ou não de zoológicos. Eu acho que isso, ao meu ver, não é nem discutível. Acho que o foco da discussão ela tem que ser assim, zoológicos de uma maneira geral, da forma como eles estão sendo geridos. Ajuda a conservação, entendeu? A maioria dos zoológicos, eles desempenham o papel que tem que ser, que é o quê? Educação ambiental, conservação e pesquisa, entendeu? Eu acho que essa é a grande discussão. Discussões essas que precisam ser realizadas entre a sociedade, que é quem desfruta do entretenimento e dos serviços, o poder público, que é quem, através da legislação, precisa garantir o bem-estar e a segurança das pessoas e dos animais. As empresas que podem contribuir financeiramente com pesquisas e investimentos na área de educação ambiental e também entre a comunidade científica, que é o grupo que busca entender os animais em sua necessidade e, assim, apresentar perspectivas de conservação. Se você for observar, mais de 90% dos zoológicos no Brasil, eles estão, de alguma maneira, atrelados a município, né, ao governo, a município, estado ou governo federal. Então, isso é um grande problema, porque o mesmo governo que não dá para a população, não atende às necessidades básicas, como educação, saúde, né, segurança, a gente vai pedir para que esse mesmo governo
cuide, né, de instituições que estão atreladas à conservação. Obviamente que é importante reconhecer o trabalho dessas instituições para a conservação de espécies que, por exemplo, estavam ameaçadas de extinção. Cada espécie ela vai ter uma fisiologia reprodutiva, né, empecilhos reprodutivos diferentes. Por exemplo, incompatibilidade de pares, né? Da mesma forma que o ser humano, muitos animais selvagens eles podem se dar bem, né, como par ou não. Então, as biotecnologias que a gente utiliza, como inseminação artificial, fertilização in vitro, né, entre outras, elas auxiliam problemas como esse. Hoje, os zoológicos abrigam cerca de 15% dos animais ameaçados. Isso significa que há um trabalho com atenção para reprodução, conservação e, claro, educação ambiental. Mas também não quer dizer que esses espaços não precisam ser fiscalizados ou cobrados para desenvolver um trabalho sério junto aos animais. Recintos maiores e mais seguros, placas sinalizadoras, câmeras, fiscalização por monitores e atenção redobrada dos pais e responsáveis com as crianças são fundamentais para que casos como o episódio em Cascavel, no Paraná, em 2014, onde o menino, na época, com 11 anos, teve o seu braço arrancado pelo tigre do zoológico local, não voltem a acontecer. Além disso, o cuidado com os animais também não pode ficar de fora. Programas de enriquecimento ambiental, alimentação adequada e recintos que reproduzam condições naturais são fundamentais para evitar impactos no comportamento e na saúde dos bichos. E o Biosfera foi até Itatiba, interior paulista, para conhecer o trabalho desenvolvido em um zooparque que cuida da qualidade de vida e do bem-estar dos animais, além de conhecer o processo de reprodução de algumas espécies já ameaçadas de extinção, como é o caso de algumas aves que você confere agora. A gente está aqui no espaço que se chama maternidade. Isso. Que espaço é esse? É por onde começa esse processo de reprodução para conservar essa espécie lá na frente? Como a gente trabalha com várias espécies ameaçadas de extinção, cada ovo é muito importante. Então, para ter menos risco de perda, a gente deixa os pais incubarem os ovos, uma primeira parte da incubação, e depois a gente retira os ovos, acaba de incubar e cria esse filhote aqui na maternidade para maior segurança do indivíduo. A gente vê que tem alguns exemplares, alguns exemplares aqui, os ovos maiores, né? Aqui é o emu, que é uma parente da nossa ema, é uma ratita, né? Da Austrália. O avestruz, que é a maior ave do mundo, né? Também é uma ratita. O casuar, que também é um parente próximo, né? E a nossa ema brasileira, todo é o grupo de família das ratitas. As ratitas fazem parte de um pequeno grupo de aves que possuem características semelhantes. Pernas e pescoço longos, penas pouco desenvolvidas e a incapacidade de voar por serem muito pesadas e por possuírem as asas atrofiadas. Agora vocês vão poder participar de um procedimento que é diário nosso, que é a ovoscopia. A ovoscopia é uma espécie de raio-x e é feita para acompanhar o desenvolvimento embriológico dos fetos dentro dos ovos. Então, com essa luz, ela não emite calor, então ela não esquenta. Então, eu posso avaliar com calma o desenvolvimento embriológico. Esse é um embrião que está novo, está lindo, então as veias estão bem... Só que ele está muito novinho, está muito pequenininho, mas ele está super bem. Após o procedimento de ovoscopia, os ovos continuam na incubadora até o momento do nascimento. Na outra incubadora, vocês vão poder acompanhar, está nascendo uma pomba-goura. Pomba-goura da Nova Guiné é a maior pomba do mundo. Por conta da caça desenfreada, a pomba-goura também está entrando em extinção e precisa ser preservada. Então, olha tá vendo? só! Esse é um animal que a gente teve que intervir. Ele está lento o nascimento, então precisa da gente intervir, senão ele não ia nascer. Então a gente tem muito cuidado com esse animal. Então eu ainda não vou retirar ele da casca, ele está com o saco vetelínico ainda não recolhido, então eu vou deixar ele quietinho aqui.
de espécies animais e vegetais ocasionadas pela ação do homem é cada vez maior, mas é fundamental perceber a importância dessas instituições para a preservação de algumas espécies, mas também entendemos que algumas instituições, algumas pessoas são contra a existência dos zoológicos por uma série de questões justas, como falta de qualidade de vida dos animais, como a questão dos maus tratos também. Mas é fundamental a gente refletir que se essas instituições estão agindo desta forma, é porque elas não estão exercendo o papel que devem exercer com os animais. E aí cabe a cada um de nós fazer essa cobrança. E falando em preservação das espécies, no bloco anterior você acompanhou o nascimento de uma ave. Agora você continua vendo o procedimento completo. Após o nascimento do macho, a cadeia da incubadora artificial, ele precisa ficar 24 horas para absorver essa proteína. Então ele vem para a UTA, Unidade de Terapia Animal. Como se fosse uma UTA de bebê. E aqui a gente tem temperatura e umidade constante. Dependendo da espécie, outras espécies, fica só um dia aqui e vai para outro sistema que são essas caixas. Essas caixas. São as que a gente tem aqui. Aqui tem filhote de anhuma, que é uma ave bem comum no Pantanal. É uma ave, ela é considerada uma ave aquática, um anseriforme. Cada indivíduo tem o seu papel biológico. Sim. Tem uma ação que ele executa ali naquele bioma. Se ele deixa de desempenhar esse papel biológico, ele causa um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio causa um impacto que vai em cascata, né? Por exemplo, se o tráfico de animais silvestres, infelizmente o tráfico ainda é muito forte, eles deixam de desempenhar esse papel biológico. Deixando de desempenhar esse papel biológico, cria-se uma lacuna. E aí todo o impacto é gigantesco em todo o ecossistema, que vai afetar a gente na nossa casa. Você sabia que centenas de animais, muitos em risco de extinção, são capturados diariamente e acabam morrendo antes mesmo de chegar ao destino final? Milhões de aves, por exemplo, são capturadas todos os anos no Brasil. A maioria, segundo o IBAMA, cai na mão de traficantes que alimentam um mercado estimado em cerca de 7 bilhões. Aranhas, insetos e répteis são mandados até pelos correios. E o trabalho de reprodução e conservação vai além das aves. O mamífero mais alto do mundo teve um declínio de 40% de sua população. As girafas estão pedindo ajuda e, por mais altas que sejam, é o nosso dever escutá-las. As girafas, elas até 2016, elas estavam meio esquecidas no mundo científico. Todo mundo achava que estava mil maravilhas e tal. E um estudo mostrou que em 30 anos ela decresceu 40%. Então ela está super ameaçada de extinção. Essa espécie, a Rothschild, só existem 2.100 animais em vida livre. Então elas precisam desse cuidado de manter sob cuidados humanos, reproduzir sob cuidados humanos, para que a gente no futuro próximo possa fazer projetos de reintroduções, né? Por conta de guerra, petróleo, elas estão acabando. Então essa ação visa, em vários zoológicos, manter essa espécie sob cuidados humanos, visando a reprodução. E se a girafa fosse o único animal em risco, seria mais fácil de resolver. Mas, infelizmente, várias outras espécies também precisam de ajuda. E, Alexandre, que espécie é essa? Qual o papel dela na natureza e em que condições ela se encontra hoje? Bom, ele é um primata, né? Às vezes as pessoas confundem o lêmure, não sabem que é um primata, porque ele é um primata um pouco diferente do que a gente está acostumado a encontrar, onde a gente tem uma referência do filme Madagascar. Eu me remexo muito, mexendo! Muito! Que essa espécie é a maior espécie de lêmure dentro do grupo dela, do gênero dela, e também o mais ameaçado de extinção. Então, o intuito nosso sempre é reprodução para voltar com os filhotes para a natureza. E o rinoceronte branco também merece atenção especial quando o assunto é reprodução.
A nossa ideia é um projeto pioneiro aqui no Brasil. A gente está iniciando um projeto de reprodução assistida, que é o quê? Coleta de sêmen, a crioconservação, que é congelar esse sêmen. Para quê? Para a gente dominando essa técnica, a gente vai ter um backup genético, uma reserva genética, e a gente vai poder trocar esse material genético, porque megafauna é muito difícil você lidar com um animal desse tamanho. Então, você transportar um macho para outro zoológico, outro empreendimento, para que haja um cruzamento entre espécies, é muito mais fácil quando você pode transportar o sêmen, né, congelado. O gavião real, também conhecido como arpia, é a maior águia encontrada no Brasil. Mesmo sendo um grande predador, corre o risco de desaparecer. A extinção, como você falou, dessas regiões tem a ver com o lance do desmatamento, no caso dessa, especificamente? Está ligado diretamente com o desmatamento, porque ela perde a alimentação, perde o ponto para fazer os ninhos, então ela está cada vez perdendo mais espaço. É uma ave muito exigente, então ela, se não tem um habitat, não tem comida, ela vai desaparecer com o tempo. Vimos casos absurdos de maus tratos aos animais. Vimos também um sério problema com a questão da extinção. Mas também vimos o papel que os zoológicos exercem na vida das espécies, com a questão da reprodução, com a questão da conservação. Então, é o nosso papel cobrar e fiscalizar para que essas instituições sejam adequadas aos animais. Porque a preservação das espécies, a preservação da nossa natureza, também é a nossa preservação. Eu acho que a partir do momento que a sociedade brasileira entender que cada um tem o seu papel, aí a gente vai mudar de patamar. Seja uma ação positiva ou uma ação negativa, vai somando de todo mundo. Isso causa um impacto gigantesco, seja para o bem, seja para o mal. Você já parou para pensar que talvez toda forma de vida faça parte do equilíbrio do planeta Terra? Porque muitas vezes nos comportamos de forma tão predatória que chegamos a extinguir uma existência? Que tal buscarmos melhorar a nossa relação com os animais, com a natureza, com as pessoas? Porque da mesma forma que você tem direito de viver a sua cultura, a sua etnia, de escolher o seu jeito de existir no planeta, todas as outras espécies também têm. Pense nisso. Educar, preservar, natureza.